O milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra grávida do general deu à luz. Na pequena Vila Nova, a base militar parecia mais uma fortaleza de segredos do que um lugar comum. Lá, o general Omar reinava com sua presença imponente, um homem forte, de olhar firme e sorriso que prendia qualquer um. Mas algo estranho rondava sua rotina. Todos os anos, algo bizarro acontecia. Ele se via envolvido em gestações misteriosas, sempre sob o olhar atento do capitão Cardoso e do soldado Murilo. Imagina a cena: Omar, o general, destacado, respeitado e cercado por homens durões, sendo visto em gestos sobrenaturais de paternidade? Como assim? A cada novo ciclo, uma gravidez surgia, e ninguém conseguia explicá-la direito. Era como se a própria base estivesse vivendo um suspense real, daqueles que só aparecem em filme de terror. E o mais estranho, os boatos corriam soltos entre os corredores. Falam que a saúde do general andava frágil, um mistério que ninguém ousava discutir. Cínico e cheio de inveja, o coronel cochichava no canto com o sargento Firmino, conspirando contra Omar, desejando sua queda e revelação total daquele segredo bizarro. Numa manhã abafada, quando o céu parecia ameaçar uma tempestade, percebiam-se sombras estranhas cruzando o pátio da base. O clima pesado não deixava ninguém em paz. Omar, sob tanta tensão, parecia carregar um peso invisível, a certeza de que algo maior do que ele se desenrolava ali. Então veio o baque, o acidente, um choque brutal, um impacto que silenciou tudo por um instante. Omar caiu em coma, deixando um vácuo estranho e perigoso na base. E foi aí que Amália, sua irmã gêmea, apareceu. Exatamente igual, mas com um olhar diferente, carregando um segredo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Assumindo a identidade de Omar, Amália começou a proteger aquele mistério que os ligava, suas vidas entrelaçadas, custodiando a verdade, no meio daquele jogo de traições. Alianças ruins e lealdades partidas. Onás. Quem estava do lado certo? Quem queria verdadeiramente proteger aquele filho? Vida e morte correram lado a lado numa corrida insana pela sobrevivência. As paredes da base agora vibravam com o medo, a dúvida, o ódio e a esperança. O que Omar e Amália realmente eram? De onde vinha aquela conexão tão forte, tão inexplicável? Ninguém tinha respostas, e as perguntas só cresciam. Quando Omar finalmente abriu os olhos do seu coma, Nata imaginava que uma conspiração silenciosa já se formava no entorno. Olhou ao redor, procurando quem confiaria, mas sentiu aquele nó na garganta, aquele aperto no peito que diz: cuidado, nem tudo é o que parece. E você aí, vai mesmo perder a chance de descobrir o que vem por aí? Quem é o traidor? Quem está jogando com a vida do general? A resposta está mais perto do que você imagina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Omar finalmente abriu os olhos, o hospital cheirando a desinfetante e a pressão nas suas têmporas pulsando. Olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Silêncio. Apenas o bip monótono de máquinas. Mas no fundo, uma sensação de que o normal tinha ido embora, que mudanças drásticas estavam em jogo. Ele mal sabia que a informação estava prestes a explodir em sua cara. Amália, sua irmã, ocultando-se sob a identidade dele. Por que decidiu fazer isso? Era um jogo arriscado, mas o laço entre eles tornava tudo questionável. O controle dela agora estava em jogo,
e o segredo que guardava as 7 chaves ameaçava ser revelado com a chegada de um inesperado personagem, a mendiga negra que deu à luz seu filho. O caos começou a se instalar na base. O filho da mendiga foi trazido, uma criança linda e chorona que aguardava por um nome. Enquanto isso, na sala ao lado, um grupo de soldados especulava sobre o que fazer a respeito do generoso legado que pareciam ter em mãos. Cada olhar, cada sussurro, cada risada oculta gravitava em torno de uma única pergunta: quem era de fato a mãe daquela criança? Amália se viu enredada em uma teia de intrigas. A presença da criança fazia os ânimos se acirrarem. Seria um herdeiro do general? Um garoto que poderia fazer com que o prestígio da família Omar não se dissipasse? Os olhos do coronel Trancoso brilharam como se um plano maligno se formasse em sua mente. Esse garoto irá garantir que o poder mude de mãos, murmurou ele, bem baixinho, traindo a confiança que muitos lhe depositavam. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu na própria sala de hospital. Quando vários médicos entraram, todos com rostos preocupados. Lançou-se um olhar desesperado entre eles. Há algo que vocês precisam saber, disse uma médica, o seu tom grave interrompendo a melodia suave da existência. A mãe da criança, ela é a última descendente de uma linhagem muito poderosa. Os murmúrios dispararam em todas as direções. Uma linhagem esquecida, iniciada de forma obscura e agora renovada com a chegada desse bebê. O que quer que fosse essa linhagem, fazia os olhares de todos se voltarem para a criança. O bebê era mais do que um simples filho de uma mendiga. Bonto. E possivelmente do país. Os segredos de tios, avós e ancestrais agora não eram apenas lendas, mas questões de vida ou morte. Omar quase desmaiou com a nova informação. A ideia de seu filho ser parte de algo tão grandioso e perigoso o paralisou. Segurem a criança! Gritou no ímpeto, enquanto o fio do tempo parecia desfiar-se em milhares de possibilidades, todas sombrias e intrigantes. Mas havia algo mais. Ao fundo, uma figura conhecida se aproximava. Seus passos ecoando num ritmo previsível como um tambor. Era a mendiga. O que vocês estão fazendo com meu filho? A voz dela cortou o ar. Sua presença emanava uma força que ninguém esperava. E com isso, a base tremeu sob os desdobramentos que essa simples aparição provocou. Os segredos, os medos, o poder despertado, tudo isso se juntava em uma narrativa interligada por laços de sangue e ambições turvas. A pergunta penetrante agora era: quem realmente estava no controle? À medida que o pânico se espalhava, a tensão no ar aumentava. A lealdade de Amália era posta à prova. Era hora de revelar sua verdadeira lealdade e o que mais se escondia sob essa superfície traiçoeira. Omar sentia que a verdade estava escapando por entre seus dedos, mas ele não tinha ideia que o que viria a seguir mudaria tudo para sempre. E você consegue perceber a trama se enredando? Quem se tornará o verdadeiro vilão quando as máscaras começarem a cair? A resposta está cada vez mais clara, mas para cada revelação, uma nova sombra se forma. O caos começou a se instalar na base. A presença da mendiga parecia... Cada centímetro daquela sala exalava um mistério profundo, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália, e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe? Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas, ou haveria uma conexão muito mais profunda do que se podia imaginar? Omar, ainda em choque, assistia à cena se desenrolar.
Ele sentia os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama, num impulso, mas as pernas vacilaram. Amália, o que está acontecendo? A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado e cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa saber. Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. Volte a falar. O que você quer? E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente e, num movimento rápido como um relâmpago, removeu um colar do pescoço. Um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. Isto pertence a você, ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. Você é a filha que foi prometida. E com isso o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o Coronel Trancoso, seu sorriso maligno revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez e você, Omar, sempre foi o peão. Os murmúrios aumentaram. O que o coronel queria dizer com aquilo? Amália estava paralisada. A revelação a desarmando. Como assim, prometida? Você está brincando. Isso não pode ser verdade. A mendiga lançou um olhar de pena e profundo entendimento, como se ela conhecesse segredos que poderiam rasgar a própria essência de tudo. O que você não sabe, Amália, é que você e Omar são fruto de uma linhagem antiga, guardiã de um poder que pode mudar a vida de todos. E a criança é a chave. O clima se eletrizou como se uma bomba prestes a explodir ocupara seu coração. As palavras da mendiga cortavam com clareza. A linhagem é de um povo que há tempos foi esquecido, e você está na linha de frente. O poder ancestral reverberava no ar, transformando a responsabilidade em um peso. Omar, com o rosto pálido, sentiu um desespero sufocante, enquanto seus olhos buscavam respostas em Amália. Mas ela também parecia confusa, perdida na tempestade de revelações. A atmosfera havia mudado drasticamente. A gélida incerteza tomou conta, enquanto todos tentavam absorver o que estavam ouvindo. O coronel Trancoso se aproximava, agora com uma expressão cúmplice. Vocês não têm ideia do que o mundo lá fora pensa sobre vocês. Ser uma família se torna um ato subversivo. Uma voz estrondosa cortou o ar. Alguém aqui não tem a mesma linhagem que você, minha cara. Era Firmino com um olhar culpado e receoso, indicando que a traição estava mais próxima do que todos imaginavam. O ambiente tornou-se opressivo e a pergunta ressoava. Quem era realmente a mendiga e qual era seu papel nessa teia de enganos? Os laços que pareciam inquebráveis agora pendiam por um fio. E quando Omar finalmente olhou para a criança nos braços da mendiga, a verdade se transformou em um novo mistério. Agora não se tratava apenas de proteção, mas da salvaguarda de um legado que muitos queriam destruir. Dentro da sala, à espreita, a verdade esperava, e todos estavam prestes a descobrir quem realmente estavam dispostos a proteger. Em meio a intrigas, alianças e o poder oculto, o que aconteceria quando as máscaras caíssem? A história estava longe de terminar, e o próximo movimento poderia mudar tudo novamente. O caos começou a se instalar na base. A presença da mendiga parecia revelar algo além de simples desespero materno. O que vocês estão fazendo com meu filho? Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália, e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe? Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava,
como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas? Ou haveria uma conexão muito mais profunda do que se podia imaginar? Omar, ainda em choque, assistia à cena se desenrolar. Ele sentia os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama, no impulso, mas as pernas vacilaram. Amália, o que está acontecendo? A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado, e cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa saber. Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. Volte a falar. O que você quer? E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente, e num movimento rápido como um relâmpago, removeu um colar do pescoço, um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. Isto pertence a você, ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. Você é a filha que foi prometida. E com isso, o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o Coronel Trancoso, seu sorriso maligno revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez, e você, Omar, sempre foi o peão. Os murmúrios aumentaram. O que o coronel queria dizer com aquilo? Amália estava paralisada, a revelação a desarmando. Como assim, prometida? Você tá brincando. Isso não pode ser verdade. A mendiga lançou um olhar de pena e profundo entendimento, como se ela conhecesse segredos que poderiam rasgar a própria essência de tudo. O que você não sabe, Amália, é que você e Omar são fruto de uma linhagem antiga, guardiã de um poder que pode mudar a vida de todos. E a criança é a chave. O clima se eletrizou como se uma bomba prestes a explodir ocupara seu coração. As palavras da mendiga cortavam com clareza. A linhagem é de um povo que há tempos foi esquecido, e você está na linha de frente. O poder ancestral reverberava no ar, transformando a responsabilidade em um peso. Omar, com o rosto pálido, sentiu um desespero sufocante, enquanto seus olhos buscavam respostas em Amália. Mas ela também parecia confusa, perdida na tempestade de revelações. A atmosfera havia mudado drasticamente. A gélida incerteza tomou conta, enquanto todos tentavam absorver o que estavam ouvindo. O coronel Trancoso se aproximava, agora com uma expressão cúmplice. Vocês não têm ideia do que o mundo lá fora pensa sobre vocês. Ser uma família se torna um ato subversivo. Uma voz estrondosa cortou o ar. Alguém aqui não tem a mesma linhagem que você, minha cara. Era Firmino, com um olhar culpado e receoso, indicando que a traição estava mais próxima do que todos imaginavam. O ambiente tornou-se opressivo, e a pergunta ressoava. Quem era realmente a mendiga e qual era seu papel nessa teia de enganos? A tensão aumentou, um nó no estômago de todos. Mas então, como um raio atravessando a tempestade, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados, todos com o símbolo do governo na farda, entrou na sala. A operação está em andamento. Todos para fora. Um deles gritou, e a sala irrompeu em caos. Omar sentiu o chão tremer sob seus pés. A confusão tomou conta. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o olhar da mendiga o congelou. Eles vieram por você, ela gritou, e o desespero em sua voz fez Omar entender que algo mais estava em jogo. Algo muito maior do que suas vidas. Enquanto os soldados armados cercavam a sala, o coronel Trancoso olhou para a mendiga e sorriu com malícia. Você sempre foi o alvo, querida. O que você não sabia é que sua linhagem é vista como uma ameaça. Num piscar de olhos, tudo mudou. As alianças se desfizeram e os verdadeiros inimigos estavam agora à vista. A mendiga virou-se para Omar. Você precisa escolher.
Ou eles levam você, ou eu. Com essas palavras, a sala ficou em silêncio. O clima mudou. O horror da situação apertava o peito de todos. A verdade da linhagem, a criança e agora a confrontação com forças externas. Quem sobreviveria a essa tempestade? Os olhares se cruzaram e a sala pressentiu uma tensão insustentável. Agora, mais do que nunca, Omar se perguntava: até onde você iria para proteger aqueles que ama? A resposta ainda pairava no ar e o caos começou a se instalar na base. A presença da mendiga parecia revelar algo além de simples desespero materno. O que vocês estão fazendo com meu filho? A voz dela ressoou com uma força inexplicável. O ar ficou pesado e Omar sentiu um frio na espinha. Cada centímetro daquela sala exalava um mistério profundo, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe? Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas? Ou haveria uma conexão muito mais profunda do que se podia imaginar? Omar, ainda em choque, assistia a cena se desenrolar. Ele sentia os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama num impulso, mas as pernas vacilaram. Amália, o que está acontecendo? A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado, e cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa saber. Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. Volte a falar, que você quer? E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente e, num movimento rápido como um relâmpago, removeu um colar do pescoço, um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. Isto pertence a você, ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. Você é a filha que foi prometida. E com isso, o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o Coronel Trancoso. Seu sorriso maligno revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez e você, Omar, sempre foi o peão. Os murmúrios aumentaram. O que o coronel queria dizer com aquilo? Amália estava paralisada, a revelação a desarmando. Como assim, prometida? Você está brincando! Isso não pode ser verdade! A mendiga lançou um olhar de pena e profundo entendimento, como se conhecesse segredos que poderiam rasgar a própria essência de tudo. O que você não sabe, Amália, é que você e Omar são fruto de uma linhagem antiga, guardiã de um poder que pode mudar a vida de todos. E a criança? A criança é a chave. O clima se eletrizou, como se uma bomba, prestes a explodir, ocupara seu coração. A atmosfera havia mudado drasticamente. A gélida incerteza tomou conta, enquanto todos tentavam absorver o que estavam ouvindo. O coronel Trancoso se aproximava, agora com uma expressão cúmplice. Vocês não têm ideia do que o mundo lá fora pensa sobre vocês. Ser uma família se torna um ato subversivo. Uma voz estrondosa cortou o ar. Alguém aqui não tem a mesma linhagem que você, minha cara. Era Firmino, com um olhar culpado e receoso, indicando que a traição estava mais próxima do que todos imaginavam. O ambiente tornou-se opressivo e a pergunta ressoava. Quem era realmente a mendiga e qual era seu papel nessa teia de enganos? O silêncio tomou conta, tensionando o espaço. Mas então,
Como um raio atravessando a tempestade, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados, todos com o símbolo do governo na farda, entrou na sala. A operação está em andamento. Todos para fora! Um deles gritou, e a sala irrompeu em caos. Omar sentiu o chão tremer sob seus pés. A confusão tomou conta. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o olhar da mendiga o congelou. Eles vieram por você, ela gritou, e o desespero em sua voz fez Omar entender que algo mais estava em jogo, algo muito maior do que suas vidas. E naquele instante, quando todos estavam distraídos pelo tumulto, um grito que cortou o ar como uma lâmina. Era a voz de Amália, alta e descontrolada. Mãe! Todos congelaram. A sala virou um vazio e todos olharam para ela. Mãe? A confusão se instalou. Ela estava falando com a mendiga? Num piscar de olhos, a sala se transformou. Amália, esfregando os olhos, estava escandalizada e vulnerável. As palavras dela não eram apenas um deslize, eram uma revelação. A conexão que se pensava apenas um jogo de segredos se tornava um fio de sangue. A base tremeu sobre os colapsos de confiança. A mendiga, agora com lágrimas nos olhos, simplesmente balançou a cabeça. Sim, minha filha, eu devia ter voltado antes. A sala inteira estava em choque. Todos os laços e alianças se desmanchavam diante daquela verdade cruel. Quem era quem, quando a própria identidade se tornava uma farsa? O caos se intensificou. Os soldados, agora perplexos, não sabiam como agir. O coronel Trancoso, com um sorriso ansioso, percebeu que suas cartas acabavam de ser viradas. A verdade não apenas desnudava os personagens, mas também revelava um poder ancestral que poderia levar à destruição de tudo. A pergunta ressoava na mente de todos. Até onde os laços de sangue poderiam levar? Poderia o amor e o poder ancestrais desenhar o futuro sombrio? Omar sentia o peso da revelação. A sala pulsava com segredos e medos, cada olhar mais cauteloso que o outro. E no fundo, uma única frase reverberava. O que viria a seguir agora que a verdade se espalhava como fogo? Nenhum deles sabia que essa revelação se tornaria o catalisador para uma tempestade sem precedentes. O caos começou a se instalar na base. A presença da mendiga parecia revelar algo além de simples desespero materno. O que vocês estão fazendo com meu filho? A voz dela ressoou com uma força inexplicável. O ar ficou pesado e Omar sentiu um frio na espinha. Cada centímetro daquela sala exalava um mistério profundo, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália, e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe? Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas? Ou haveria uma conexão muito mais profunda do que se podia imaginar? Omar, ainda em choque, assistia à cena se desenrolar. Ele sentia os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama, num impulso, mas as pernas vacilaram. Amália, o que está acontecendo? A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado, e cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa saber. Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. Volte a falar. O que você quer?
E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente e, num movimento rápido como um relâmpago, removeu um colar do pescoço, um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. Isto pertence a você, ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. Você é a filha que foi prometida. E com isso, o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o Coronel Trancoso, seu sorriso maligno revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez, e você, Omar, sempre foi o peão. Os murmúrios aumentaram. O que o coronel queria dizer com aquilo? Amália estava paralisada, a revelação a desarmando. Como assim, prometida? Você está brincando? Isso não pode ser verdade. A mendiga lançou um olhar de pena e profundo entendimento, como se conhecesse segredos que poderiam rasgar a própria essência de tudo. O que você não sabe, Amália, é que você e Omar são fruto de uma linhagem antiga, guardiã de um poder que pode mudar a vida de todos. E a criança é a chave. O clima se eletrizou, como se uma bomba prestes a explodir ocupasse seu coração. Simultaneamente, a porta se abriu abruptamente e um grupo de homens armados irrompeu na sala. Eram soldados do governo, cada um com uma expressão decidida. A operação está em andamento. Todos para fora, gritou um deles, e o caos se instaurou. Omar sentiu sua respiração embargar. Eles vieram por você, a mendiga gritou, e a sinceridade do desespero em sua voz fez a verdade bater forte. Não era só uma questão de proteção. Era sobre a própria sobrevivência. No meio do tumulto, um grito secou. Mãe! Amália exclamou, olhando nos olhos da mendiga. A sala congelou. Todos esqueceram as armas. O choque era palpável. Você é minha mãe? A mendiga olhou fixamente para Amália, os olhos cheios de lágrimas. Eu devia ter voltado antes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, absorvendo a enormidade da revelação. Mas algo ainda mais sombrio pairava. Os soldados armados, como um bando de lobos prestes a atacar, observaram a troca. O coronel Trancoso sorriu, como um gato que acaba de pegar o seu rato. Isso muda tudo, não é mesmo? Murmurou, malicioso. Antes que qualquer um pudesse processar a verdade, um tiro ecoou na sala. O som foi tão nítido que pareciam estilhaçar as esperanças. A mendiga caiu, um estrondo no chão, enquanto um dos soldados fez um movimento impensável. O que havia acontecido? Quem havia disparado? O choque era indescritível. Gritos, caos, desespero. Omar, em um impulso, correu para a mendiga, mas era tarde demais. As fogueiras de incerteza queimavam em seu coração. Não! O que vocês fizeram? A sala parecia um campo de guerra. A loucura se instalando em cada canto. A verdade revelada se transformava em um pesadelo. Você não pode levar ela. Ela é nossa! Amália gritou, o desespero em sua voz hipnotizante. Mas tudo o que restava era a confusão após a explosão de emoções. Ninguém sabia mais em quem confiar. O que era real? Quem era o verdadeiro inimigo? A pergunta agora ecoava. O que fazer com essa revelação devastadora? Com a revelação de que o poder podia levar à tragédia? Omar olhou para a criança em seus braços, seu filho, e percebeu que a batalha apenas começava, mas desta vez cada um teria que escolher seu lado. Ele sentia o calor da vida se dissipar, enquanto as opções se desfaziam como poeira. O que viria agora? A verdade era um campo minado, e todos estavam prestes a pisar em algo explosivo. O caos começou a se instalar na base.
A presença da mendiga parecia revelar algo além de simples desespero materno. O que vocês estão fazendo com meu filho? A voz dela ressoou com uma força inexplicável. O ar ficou pesado e Omar sentiu um frio na espinha. Cada centímetro daquela sala exalava um mistério profundo, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália, e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe? Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas, ou haveria uma conexão muito mais profunda do que se podia imaginar? Omar, ainda em choque, assistia à cena se desenrolar. Ele sentia os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama no impulso, mas as pernas vacilaram. Amália, o que está acontecendo? A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado, e cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa saber. Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. Volte a falar. O que você quer? E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente e, num movimento rápido como um relâmpago, removeu um colar do pescoço, um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. Isto pertence a você, ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. Você é a filha que foi prometida. E com isso, o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o coronel Trancoso, seu sorriso maligno, revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez, e você, Omar, sempre foi o peão. Os murmúrios aumentaram. O que o coronel queria dizer com aquilo? Amália estava paralisada. A revelação vai desarmando. Como assim, prometida? Você está brincando? Isso não pode ser verdade. A mendiga lançou um olhar de pena e profundo entendimento, como se conhecesse segredos que poderiam rasgar a própria essência de tudo. O que você não sabe, Amália, é que você e Omar são fruto de uma linhagem antiga, guardiã de um poder que pode mudar a vida de todos. E a criança é a chave. O clima se eletrizou como se uma bomba prestes a explodir ocupasse seu coração. Simultaneamente a porta se abriu abruptamente e um grupo de homens armados irrompeu na sala. Eram soldados do governo, cada um com uma expressão decidida. A operação está em andamento. Todos para fora, gritou um deles, e o caos se instaurou. Omar sentiu sua respiração embargar. Eles vieram por você. A mendiga gritou, e a sinceridade do desespero em sua voz fez a verdade bater forte. Não era só uma questão de proteção. Era sobre a própria sobrevivência. E naquele instante, quando todos estavam distraídos pelo tumulto, um grito. Um grito que cortou o ar como uma lâmina. Era a voz de Amália, alta e descontrolada. Mãe! Todos congelaram. A sala virou um vazio e todos olharam para ela. Mãe! A confusão se instalou. Ela estava falando com a mendiga? Num piscar de olhos, a sala se transformou. Amália, esfregando os olhos, estava escandalizada e vulnerável. As palavras dela não eram apenas um deslize. Eram uma revelação. A conexão que se pensava apenas um jogo de segredos se tornava um fio de sangue. A base tremeu sobre os colapsos de confiança. A mendiga, agora com lágrimas nos olhos, simplesmente balançou a cabeça. Sim, minha filha. Eu devia ter voltado antes.
A sala inteira estava em choque. Todos os laços e alianças se desmanchavam diante daquela verdade cruel. Quem era quem quando a própria identidade se tornava uma farsa? O caos se intensificou. Os soldados, agora perplexos, não sabiam como agir. O coronel Trancoso, com um sorriso ansioso, percebeu que suas cartas acabavam de ser viradas. A verdade não apenas desnudava os personagens, mas também revelava um poder ancestral que poderia levar à destruição de tudo. Mas a reviravolta não parou ali. Do fundo da sala, uma figura apareceu. Era um homem misterioso, envolto em sombras, que tinha um olhar penetrante de quem já havia enfrentado muitos demônios. Perguntou em voz baixa, mas firme: "O que vocês fizeram?" A sala congelou novamente. Era como se um peso, um segredo que ninguém sabia, estivesse prestes a ser revelado. E ele continuou, com uma precisão cirúrgica: "O espírito que vive nesse bebê, ele não é apenas uma criança. Ele é a reencarnação do último líder do meu povo. E eles voltarão para reivindicar o que é deles." O impacto das palavras atingiu como um raio. O que isso significava? Quem ele era e que conexão tinha com eles? A tensão no ar se tornava palpável. Todos perceberam que a vida estava prestes a se transformar em uma batalha entre legados e poderes ocultos. Omar sentiu que o chão sumia sob seus pés. A criança, agora em seus braços, era a chave de uma guerra que nem mesmo sabia que estava prestes a começar. E mesmo antes de todas as respostas surgirem, um estrondo ecoou. As janelas se estouraram. Eles estavam cercados. De cobra venenosa se escondia nas sombras. Os olhares se encontraram e a dúvida pairou como um veneno entre eles. O que viriam a fazer agora que suas vidas e seus destinos estavam entrelaçados numa teia de destino inescapável? O caos começou a se instalar na base. A presença da mendiga parecia revelar algo além de simples desespero materno. "O que vocês estão fazendo com meu filho?" A voz dela ressoou com uma força inexplicável. O ar ficou pesado, e Omar sentiu um frio na espinha. Cada centímetro daquela sala exalava um mistério profundo, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se voltaram para ela, absorvendo cada palavra. Mas o que ninguém esperava era que o tumulto não se restringiria ao confronto direto. Quando a mendiga deu um passo à frente, seu olhar ardente se fixou em Amália, e um brilho familiar acendeu-se entre elas. Você sabe quem eu sou, não sabe?" Seu tom era mais um sussurro, mas a intensidade fez o coração de todos disparar. Amália, sob a máscara de Omar, hesitou. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Onde havia bravura, agora havia dúvida. Algo nefasto pairava, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Seriam elas apenas estranhas ou haveria uma conexão mais profunda? Omar, ainda em choque, assistia a cena se desenrolar. Ele sentiu os olhares dos soldados como lanças, penetrantes e investigativos. Saltou da cama num impulso, mas as pernas vacilaram. "Amália, o quê? O que está acontecendo?" A resposta dela ficou presa na garganta. Era um momento delicado, e cada segundo parecia uma eternidade. "Você precisa saber." Ela se virou para a mendiga, os olhos arregalados. A tensão era palpável. "Volte a falar." "O que você quer?" E foi então que o inesperado aconteceu. A mendiga deu um passo à frente e, num movimento rápido, como um relâmpago, removeu um colar do pescoço, um amuleto antigo que brilhava sob as luzes frias do hospital. "Isto pertence a você," ela proclamou, sua voz ecoando pelas paredes. A sala estremeceu. "Você é a filha que foi prometida." E com isso, o universo de Omar se perdeu em descontrole. Uma gargalhada ecoou do fundo da sala. Era o coronel Trancoso, seu sorriso maligno revelando um jogo muito mais profundo do que todos poderiam imaginar. Quem diria que a verdade estava tão perto? Um jogo de peças, um tabuleiro de xadrez, e você, Omar, sempre foi o peão. Mas antes que alguém pudesse processar aquilo,
Um tiro ecoou, perfurando o ar com um estalo brutal. A porta se estourou ao ser arrombada, e 4 homens armados entraram, seus rostos escondidos sob máscaras escuras. A sala irrompeu em caos, gritos misturando-se ao som do pânico. Omar sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que está acontecendo?" gritou, o coração disparando. Um dos homens apontou a arma direto para a criança nos braços da mendiga. "Cale-se ou o garoto paga o preço." A sala ficou em silêncio. Todos se entreolharam. A tensão era elétrica. E então, como se o tempo tivesse parado, a mendiga se virou para o homem com os olhos brilhando, não de medo, mas de uma determinação feroz. "Se você tocar nele, a linha entre a vida e a morte vai se desfazer." Sua voz era um sussurro carregado de poder, um eco de ancestralidade que insistia em ressoar nas paredes. Por um segundo, tudo parou, mas a porta foi arrombada novamente, e um grupo de soldados da base apareceu, prontos para o confronto. O coronel Trancoso pensou rápido e berrou: "Peguem ela! Ela é a chave! Não deixem que ninguém escape!" A confusão tomou conta novamente. Omar correu em direção à criança, mas a mendiga se interpunha, seus olhos queimando com uma força ancestral. "Deixe seu amor e o pânico. O que está em jogo é muito maior do que vocês imaginam." A tensão no ar era palpável, e os olhares se encontravam em busca de respostas que ninguém tinha. E então, algo chocante aconteceu. A figura do homem misterioso, ainda nas sombras, começou a brilhar. Era como se um feixe de luz o cercasse, revelando não só seu rosto, mas as cicatrizes de uma guerra que muito antes de todos ali havia começado. "Eu sou o guardião da linhagem, e a criança é a chave", ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a despertar. O destino de todos está entrelaçado com o passado." Os olhos de Omar se arregalaram em compreensão, mas o desespero invadiu o espaço. O coronel Trancoso riu de forma sarcástica, ciente do que estava em jogo. "Vocês acham que podem fugir? O verdadeiro poder nunca será seu." Sua risada ecoou pela sala, enquanto ele puxou uma alavanca, desencadeando algo que ninguém poderia prever. E então, o chão começou a tremer violentamente. Um grito cortou o ar. A base não estava apenas sendo invadida. Ela estava prestes a desabar. A verdade sobre a criança, sobre a linhagem e sobre a própria base estava prestes a se revelar. Mas quem viveria para contar a história? Uma onda de adrenalina tomou conta de Omar. Ele precisava escolher: proteger a criança ou buscar a verdade que poderia consumi-los a todos. E enquanto o chão se abria, a única certeza era que tudo prestava a mudar para sempre. O chão continuava a tremer, fazendo o coração de todos disparar. Omar sentiu um frio intenso na barriga, enquanto a base parecia desmoronar ao seu redor. Ele olhou para a mendiga. Seus olhos estavam cheios de uma força que desafiava a situação caótica. A tensão estava no ar, e o tempo parecia andar devagar. "Protejam a criança", ele gritou, tentando alcançar a criança que a mendiga mantinha segura. "Vamos sair daqui." Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. A sala agora estava um inferno de gritos e ordens confusas, enquanto os soldados entravam em um frenesi, tentando controlar a situação, mas ninguém parecia ter o controle total. A mendiga, com sua coragem indomável, se virou para os homens armados. "Se vocês a tocarem, não só perderão a criança, como também o que ainda sobrou de suas vidas." Sua voz ecoava como um trovão, e por um momento todos hesitaram. Havia um peso sobrenatural nas palavras dela, algo que cortava o ar como uma faca. Mas então algo inesperado ocorreu. O homem misterioso, ainda nas sombras, começou a se mover. Seus olhos brilhavam com uma luz interna. "Vocês não compreendem. Não é a criança que eles querem." Ele apontou para Omar. "É você. Você é o verdadeiro alvo.
O poder que eles desejam está dentro de você. Omar congelou. O que ele estava dizendo? A confusão aumentou e tudo se transformou em um turbilhão de pensamentos e emoções. Poder dentro dele? Isso não fazia sentido. Ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. A mendiga começou a recuar, seu olhar fixo em Omar. O que você não sabe? O que você não sabe é que sua linhagem está conectada ao poder que eles temem. Ela estava agora em um labirinto de revelações que deixava Omar ainda mais perdido. Tudo o que ele pensava saber virou poeira, e a sala se tornava uma comédia de horrores. Os soldados, já em pânico, miravam suas armas constantemente entre a criança e Omar. Um deles, o mais jovem, olhava com medo nos olhos. Você é o que eles dizem que é? Ele sussurrou, mas a pergunta ecoou como um trovão na sala. Então, no momento em que todos estavam paralisados de medo e incerteza, um som ensurdecedor cortou novamente o ar. Uma explosão irrompeu da sala ao lado. As paredes vibraram e o que parecia um rio de fogo e destroços invadiu a sala, engolindo o que restava de esperança. Omar lançou-se em direção à mendiga e à criança, mas a fumaça começou a se espalhar rapidamente. Estamos cercados, gritou um soldado, enquanto o coronel Trancoso tentava arranjar uma saída. Sua expressão agora uma máscara de desespero. Mas foi então que a reviravolta total aconteceu. Enquanto todos estavam distraídos, a criança começou a brilhar intensamente, um brilho tão forte que ofuscou a fumaça e iluminou o caos ao redor. As luzes pulsam vibrantes, e Omar ficou paralisado, seus olhos fixos na criança. O que é isso? A pergunta escapuliu dos seus lábios. A mendiga olhou fixamente para o filho, suas lágrimas brilhando, e em um grito de alarme, ela exclamou: Ele não é apenas uma criança. Ele é a reencarnação de um líder, o líder que une todos nós. Naquele exato instante, a sala passou de um pesadelo a um espetáculo de luz. O coronel Trancoso desviou o olhar, claramente abalado. Não, não pode ser verdade, ele berrou, recuando para as sombras. Mas Omar viu o que estava acontecendo. A verdadeira natureza da criança havia sido revelada, e com isso, as alianças começaram a desmoronar. Omar se sentiu dividido, seu coração pulsando com medo e esperança. Ele olhou para a mendiga, para a criança radiante, e por um momento, tudo parecia possível. Mas o verdadeiro dilema se armava. O que fazer agora que toda a base estava prestes a explodir em um confronto que até então ele não havia pedido? Eu não sei o que fazer. Como controlar isso? Gritou Amar, observando o brilho aumentar cada vez mais. A fumaça começou a dissipar e com ela surgia uma nova realidade. E à medida que o caos diminuía, a única pergunta que restava ecoava em sua mente. Era mesmo a criança a salvação ou a condenação de todos eles? O chão tremeu mais uma vez e Omar perdeu o equilíbrio. Ele agarrou a berço que a mendiga tinha perto de si. Cuidado! Gritou ela, seu olhar fixo na criança que parecia brilhar intensamente. Era como se uma energia ancestral pulsasse ao redor deles. E todos, até os soldados, estavam hipnotizados. Os homens armados hesitaram, confusos. O que está acontecendo? Um deles murmurou, olhando para a luz que emanava da criança. O coronel Trancoso, com os olhos arregalados, balançou a cabeça em descrença. Não pode ser, isso não faz sentido. Omar sentiu seu coração disparar. A verdade era uma tempestade de revelações, e ele estava no meio dela. Ela é a chave, coronel. A criança é mais do que imagina, ele gritou, sua voz atravessando o caos. A mendiga, em uma demonstração de força e amor, se pôs entre a criança e os soldados, desafiando qualquer um que se atrevesse a tocar no pequeno ser radiante.
Mas o homem misterioso agora avançava, a luz envolvendo-o. Vocês estão prestes a despertar algo que não podem controlar. Ele parecia um mago, um protetor de algo maior. Essa criança é a reencarnação de um ancestral poderoso que se opõe a toda essa corrupção. As paredes da base começaram a estalar e os alarmes soaram. O caos se instalou enquanto os soldados, ainda indecisos, não sabiam se avançavam ou recuavam. A tensão era palpável, um labirinto de emoções e medos. Nesse momento, Omar percebeu que o futuro deles estava sendo desenhado diante de seus olhos. Ele não poderia deixar a criança. Não poderia permitir que ela se tornasse mero instrumento nas mãos de pessoas que só visavam poder. "Vamos sair daqui!" gritou, agora com uma determinação renovada, e agarrou a mão da mendiga. "Precisamos nos unir. A família é mais que sangue, de proteção." Ela olhou para ele, emoção nos olhos. "Você está certo. Juntos temos força." E então eles começaram a recuar, junto com a criança. As luzes ao redor começaram a pulsar no ritmo de seus corações. Mas o coronel Trancoso, em um último ato de desespero, puxou uma arma. "Não. Eu farei isso acabar agora!" Ele gritou, mirando. Mas antes que pudesse disparar, o homem misterioso levantou uma das mãos. Uma onda de energia pulsou, e como se o tempo tivesse parado, a arma voou de sua mão e se espatifou contra a parede. "Você não pode controlar o que não entende", ressoou a voz do homem. E no instante seguinte, um brilho ofuscante envolveu a sala, iluminando o rosto de cada um ali. Era como se uma barreira de proteção estivesse sendo erguida. Uma conexão criada entre eles. A mendiga sorriu, um sorriso que carregava esperanças de novas possibilidades. O passado e o presente estão entrelaçados. Isso vai além de nós. Precisamos nos libertar dessas correntes. Com um movimento, eles se uniram, as mãos entrelaçadas, corações pulsando como um só. E naquele momento, todo medo se transformou em força. A criança puxou uma luminescência de bênçãos ancestrais, e a base começou a vibrar sob a força da nova aliança. A luz explodiu, e a base mais uma vez tremeu. Mas desta vez, não como uma ameaça, foi como um renascimento. Os escombros começaram a se dissipar, e o ar se encheu de vida. Quando tudo finalmente se aquietou, nada restou do que antes havia sido. Apenas eles, de pé, em meio aos destroços. O homem misterioso olhou para eles e sorriu, como se soubesse que eles tinham superado a tempestade. Agora é hora de um novo começo, um caminho repleto de escolhas e liberdade. Omar olhou para a criança nos braços da mendiga. "E agora? O que fazemos com isso?" "Agora", ela sussurrou, "nós cuidamos do futuro." A partir do rescaldo, uma certeza surgia. O que eles tinham vivido não era o fim, mas o início de uma nova jornada. Um vínculo inquebrantável que o céu e a terra testemunhariam. Mas e você? O que achou desse desfecho? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão em breve. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta narrativa impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque cada voz conta. Vamos juntos nessa jornada.